aí, galerinha, voltamos aqui para a nossa aula 34.2, exatamente. Na aula 34.2, a gente vai revisar a aula 34.1, onde nós falamos sobre os processos que dão origem às nossas células reprodutivas. Nós estamos falando de quem? Do processo de gametogênese, tá bom? Dando origem aí à espermatogênese e a ovogênese, perfeito? 34.2 aí no quadrinho, vamos lá então, falando sobre a gametogênese. Então, o que é essa gametogênese? Como o próprio nome está indicando, é o início da formação de gametas, tá? Então, a partir desse evento biológico que nós vamos ter a formação das nossas células reprodutivas. E essas células reprodutivas, elas são originadas de onde, professora? Das nossas células germinativas. Então, tanto a mulher quanto o homem possuem células germinativas dentro das suas gônadas sexuais, certo? Então, o homem e a mulher apresentam gônadas, dentro dessas gônadas você vai ter as células germinativas. E aí, a partir do processo, dando origem às células reprodutivas, ou seja, espermatozoides no homem e ovócito secundário na mulher. E a gente viu que ovogênese está direcionado para a produção dos ovócitos secundários, que a gente chama comumente de óvulo, não é? E o processo de espermatogênese para a formação dos espermatozoides. E o que a gente viu de diferente? Deixa eu ver se nessa próxima lâmina tem, senão eu volto lá. Então, aqui é a espermatogênese, produção de espermatozoides, tudo bem? Aí a gente tem os túbulos seminíferos, que são aqui nos túbulos seminíferos, onde você vai ter as células, né, de Sertoli, células intersticiais, que vão estar ao redor ali dos túbulos seminíferos, as que vão estar responsáveis pela nutrição dessas células que estão começando o seu processo de diferenciação. E esses túbulos seminíferos estão aonde, professora? Eles estão lá nos testículos, tá? Só que esses testículos, essas células vão se diferenciando, e aí a gente também tem uma região importante que é o epidídimo. Professora, eu não lembro mais onde é que fica esse danado desse epidídimo. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha aqui essa imagem. Então, aqui você consegue ver. Aqui nós temos, o testículo, tudo bem? Aqui os túbulos seminíferos, certo? Dentro dos túbulos seminíferos, ao redor ali as células intersticiais, né? Células de Sertoli, tudo bem? E aqui em cima, nesse amarelinho, ó, é que você tem os epidídimos. O epidídimo é a região onde os espermatozoides ganham uma maturação e uma mobilidade. Aqui que eles vão ficar daquela imagem que a gente vê nos vídeos aí, movimentando-se rapidamente, freneticamente, tá bom? E aí, desse epidídimo, chegou aqui no epidídimo, eles vão ter que ser liberados. Vão lá do canal deferentes, os dois canais deferentes, e vão subindo para chegar à uretra e serem eliminados. Tudo bem? Cadê onde eu estava? Aqui. E aí a gente falou das gônadas, né? As gônadas masculinas, no caso, os testículos. Se cair na prova, você já sabe, né? O homem tem duas gônadas masculinas, que são os testículos. São dois testículos, dois epidídimos, os túbulos seminíferos, um túbulo seminífero, tá? Dentro lá dos testículos, e vai ter os dois canais deferentes, tá bom? E aí a gente falou também da ovogênese, em que você vai ter, a partir das gônadas femininas, no caso dos ovários, né? Do ovário direito e esquerdo, você vai ter a formação, depois de todas as 4 etapas, o processo da formação do ovócito secundário, que pode ficar lá esperando uma vida toda o processo de fecundação, ou seja, o seu encontro com a célula reprodutiva, ou ele pode sim vir, deixa eu ver se tem alguma coisa, não. Pode vir sim a desencadear o outro processo, tá? E aí a gente falou, deixa eu vir aqui, não, deixa eu ficar aqui mesmo, deixa eu ir aqui para o quadro. Ó, a gente falou que tanto na espermatogênese,
quanto na ovogênese, você tem 4 fases. Fase de crescimento, fase de multiplicação, perdão, fase de crescimento, fase de diferenciação e a fase de espermatogênese ou ovogênese mesmo, que é aquela fase onde você vai ter a formação dos gametas em si, tá bom? Então, essas 4 fases, elas vão ocorrer de formas diferentes no homem e na mulher, que a gente descreveu todo detalhadamente, que não vai dar mais tempo para a gente ficar detalhando aqui, mas que tem processo de mitose acontecendo inicialmente, seguindo a fase de meiose, aguardando um tempo aí no processo de ovogênese feminino. No homem já vai mais um processo mais acelerado, tá? Até formar os espermatozoides, tá bom? E a gente, então, vai deixar você aí agora com a sua atividade de sala e já já a gente retorna para resolver cada uma delas juntinho. Tchau! É isso aí, galera. Agora que você já conhece o seu material, tá? Você respondeu aí junto, misturado, com colega, consultando, sem consulta. Agora pode tudo, tá tudo liberado, tá bom? Você pode olhar e consultar quem você precisar e necessitar. Na hora da avaliação é que a gente recomenda, né, professores presenciais, que vocês fiquem ligadinhos na prova de vocês, cada um ali no seu quadrado, tá bom? Cada um na sua cadeira, cada um quietinho, fazendo silêncio para que o colega também tenha a sua atenção voltada para a sua prova e consiga fazer aí uma boa avaliação, tá bom? Mas agora não é avaliação, né, professora? Agora a gente pode conversar pra caramba aqui, tirando todas as dúvidas. Perfeito. Então vamos lá conhecer a nossa primeira questão? Questão de número 1 no quadro, tirando todas as dúvidas dos nossos estudantes, temos o seguinte. Durante a espermatogênese, a célula germinativa passa por diferentes fases até originar um espermatozoide funcional. Quando ele fala de espermatozoide funcional, já é aquele com a cabecinha, com a peça intermediária, com o flagelo, com aquele movimento bem ativo, tá bom? Ou seja, completo. A etapa final desse processo é marcada pela diferenciação celular, muito bem, que inclui a formação do acrosoma, aquela peçazinha lá, lembram? Lá formada a partir do complexo Golgi. Então, bora lá. Aí forma-se, então, essa cabeça que tem um acrossoma, tem uma cauda e o remodelamento do núcleo. Tudo bem? Esse conjunto de mudanças ocorre no período denominado, toda essa diferenciação, né? Até formar aí a fase de formação dos espermatozoides com essas descrições do acrossoma, da cauda e o remodelamento do núcleo. A que fase nós estamos nos referindo, ou o enunciado está se referindo? A, ao período de maturação. B, ao período de espermiogênese. C, ao período de crescimento. D, ao período de multiplicação. Ou E, metamorfose. Ah, professora, mas se vocês estão falando que as células germinativas aí passam por diferentes fases, pode ser uma metamorfose? Não, né? Não é, são mudanças, mas também não está, a metamorfose não está inserida aqui dentro desse contexto. Então, a gente já elimina a letra E ali. Aí a gente tem, então, fase de multiplicação, que a gente sabe que é a fase inicial. Aí tem a fase de crescimento, que eu posso colocar aí como 2. Fase de maturação. E a última fase, então, que é a etapa 4, que é a espermiogênese, no caso da espermatogênese, tá? Gabarito, então, letra B. Tudo bem? Marcou aí? Perfeitinho. Sem dúvida, né? Quando falou que origina o espermatozoide já funcional, ou seja, o bichinho já está ali para correr, ele está ali no epidídimo dizendo assim, largada, e ele sai disparada, né? No momento lá da ejaculação, tá bom? Vamos para a questão de número 2. No interior dos túbulos seminíferos ocorre a multiplicação de células germinativas
Então, vamos sempre grifando as palavras-chave aqui, ó. Nos túbulos seminíferos, ainda estou falando da estrutura masculina, tudo bem? Ocorre a multiplicação de células germinativas. Que multiplicação é a fase o quê, gente? Ok, né? Especialmente a partir da puberdade, perfeito? Essas células aumentam seu tamanho. Depois, a partir dessas células germinativas, elas aumentam o tamanho, no período de crescimento, ok, crescimento, e posteriormente entram em meiose durante o período de maturação. Tudo bem, professora? Estou quase dando as dicas ali, né, galera? Originando os gametas masculinos, perfeito? Que a gente já viu que era quando eles se diferenciam, espermiogenes, vimos na questão anterior. Com base nesses processos, qual é o nome correto da célula precursora dos espermatozoides? Professora, aí eu vou lembrar vocês, eu vou ajudar vocês, galera. Vou sim. Ó aqui, ó. Cadê? Lembra dessa imagem? Então, a gente tem lá no testículo, lá nos testículos, os túbulos seminíferos. Esses túbulos, aqui é uma ampliação de um túbulo seminífero. Tá bom? Aí tem as células intersticiais que estão aqui, esses conjuntinhos de células, né? Aí tem as células de Sertoli lá, rodeando ali os túbulos seminíferos, não é? Aí aqui você tem ali, ó, túbulo seminífero, espermatogônia, espermátide, espermatócito primário, secundário, até formar o espermatozoide. Então, ele está querendo saber qual é a célula precursora, ou seja, que vem anterior à formação do espermatozoide, não é isso? Ou eu estou equivocada? Deixa eu voltar lá. Eu acho que é espermatozoide, né? Cadê? Isso, espermatozoides. Então, o que é que a gente viu? Acabou de visualizar lá? A gente tem aí as nossas espermatogônias, né? Com base nesse processo, qual é o processo correto da célula precursora dos espermatozoides? Aquela que vai dar origem ali a todo esse processo de multiplicação, crescimento. Deu uma contextualizada assim bem legal, né? Eu pensava que era a fase anterior mesmo, né? Mas a questão, o enunciado, ele descreveu as 3 fases, tá? Fase de multiplicação, fase de crescimento e fase de maturação. Aí a última etapa, que seria a fase de diferenciação ou espermiogênese, formando esses gametas. Mas quem que dá todo esse processo a partir das células germinativas são as espermatogônias. Tudo bem? Quase que eu fui levada ali para conduzir ao espermatócito secundário, né? Mas enfim, tá bom? Tá falando assim, que vai dar origem a todas as células reprodutivas, né? Que vai passar por todo esse processo de diferenciação. As espermatogônias masculinas. Eu quero trazer para a gente, credo. Tudo bem? Passamos para a questão de número 3. Vamos lá. A formação do ovócito secundário ocorre em uma estrutura específica do sistema reprodutor feminino, como parte de um processo que envolve divisões celulares e maturação. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Diz assim: a formação do ovócito secundário ocorre no interior e esse processo é denominado de. Então, a gente tem ali, ó, a formação do ovócito secundário ocorre no interior do útero. Opa, útero já é a fixação ali, vai ocorrer a anidação, o desenvolvimento do feto, né, gente? Do embrião e do embrião o feto, né? Então, não vai ser aqui. Próstata. A próstata é uma estrutura do aparelho reprodutor masculino, também não vai dar ali. AC. Túbulos deferentes também está se referindo à estrutura masculina. Também vou descartar. Então, A, B e C não dá para encaixar ali. Aí eu tenho a letra D. Pronto, ficou fácil agora, né? Também testículo. Tá aquele um testículo aqui, se eu estou falando de formação de ovócito,
também não vai acontecer. Então, nós temos aí o nosso gabarito letra E, ovários, e o processo é denominado de ovogênese. Tudo bem? Gabarito letra E. Vamos para a nossa quarta questão. A ovogênese, deixa a prof beber uma água aqui, rapidez, galera. Pode beber água sua também aí. Perfeito. A questão 4. A ovogênese é o processo responsável pela formação dos gametas femininos, envolvendo múltiplas fases de divisão e diferenciação celular. Por que ele está falando de múltiplas fases de divisão? Porque a gente vê na ovogênese, tanto na ovogênese quanto na espermatogênese, você vê tanto mitose quanto meiose acontecendo. Lembram? Ou seja, transformando uma célula diploide, continua ali diploide, depois ela se transforma em célula haploide e depois continua, mantém esse processo aí, né? Considerando esse processo, em qual estrutura do corpo feminino ocorre a ovogênese? Bem legal isso, né? Por quê, professora? Que a senhora está achando legal? Porque para você se identificar, se conhecer. Lembra que eu falei no começo? Onde é que ocorre o processo de absorção do alimento, de tudo aquilo que você digeriu? Lá no intestino delgado. Então, tudo tem uma função, tudo tem um local específico para estar acontecendo. A gente só não vai ter assim, um local específico quando a gente fala assim de onde que ocorre a distribuição de nutrientes e gases respiratórios, né? Aí a gente tem a corrente sanguínea, que aí circula por todo o teu corpo, né? Os teus 5 litros de sangue ali circulando por todo o teu corpo, né? Mas aqui a gente tem um processo específico. Aí diz o seguinte: a ovogênese acontece nas gônadas, ou seja, nas estruturas femininas que são chamadas e conhecidas como os ovários. Órgãos que também produzem hormônios sexuais, ou seja, estrógeno e progesterona. Tudo bem? Então, as nossas gônadas vão ser importantes para produzir as nossas estruturas, as células reprodutivas e também os nossos hormônios, fazendo então com que haja a diferenciação das características femininas e masculinas. Os homens, né, através do hormônio testosterona, começam a criar pelos nas regiões da axila, nas regiões das genitálias, do peito, né? As pernas ficam mais cabeludas, certo? Começa a formar o pominho de Adão, começa a ficar com a voz mais grossa, não é verdade? E as meninas começam, então, a ter um acinturamento, desenvolvimento dos seus quadris. Então, essas diferenciações todas, elas se dão a partir do desenvolvimento dos seios, né? A menstruação, tudo a partir da produção desses hormônios aqui. Tudo bem? Vamos para a nossa última questão, creio eu que seja a última. Decolando. Diretor, para mim, bate uma foto aí rapidinho, ver se você consegue fazer uma prova aqui. Tchan! Deixa eu ver. Deus, diretor. Deu, diretor. Valeu, diretor. Agora pode abrir. Decolando, os nossos meninos vão decolar. Vamos lá. Questão de número 5. A espermatogênese ocorre continuamente nos testículos a partir da puberdade, passando por diversas fases até a formação do espermatozoide. A fase em que as espermátides se transformam em espermatozoides com a formação do acrosoma, flagelo e condensação do núcleo é denominada de que, gente? A. Mitose. B. Maturação. C. Meiose. D. Espermiogênese. Ou E. Diferenciação celular primária. A gente está falando, é óbvio, da questão da espermiogênese. Gabarito letra D. E é isso aí, galerinha. A gente vai finalizando mais uma aula, mas acho que aqui com muita saudade já. Eita, a pessoa tá com saudade? Tô. De vocês, mas a gente se vê já já, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.